Boa tarde. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse em audiência na Comissão de Meio Ambiente que a Agência Nacional de Mineração, vinculada ao Ministério, tem 16 fiscais para fiscalizar barragens em todo o país. O mínimo necessário são 40 fiscais. O ministro foi convocado para explicar as providências em relação ao rompimento iminente de uma barragem da Vale em Barão de Cocais, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A mina Gongo-Soco foi desativada pela Vale em 2016. Nos últimos dias, o alerta de segurança subiu para o nível máximo, indicando que a barragem pode ruir até este fim de semana. O ministro de Minas e Energia contou aos senadores que o governo monitora em tempo real a barragem e detalhou as medidas tomadas. O isolamento da região e a área de risco pela Defesa Civil, eu mencionei isso, 400 moradores foram retirados no dia 7 de fevereiro, na madrugada do dia 7 de fevereiro. O dano ambiental ele será mitigado e está em andamento já há algum tempo com instalações de novas estruturas de contenção do rejeito, que está sendo realizado pela empresa, e também presença permanente da Defesa Civil estadual e com, evidentemente, o acompanhamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, da nossa Secretaria de Defesa Civil, Secretaria Nacional de Defesa Civil, né, e outros órgãos federais. O método de construção das barragens foi debatido na reunião. O ministro de Minas e Energia lembrou que, em fevereiro, o governo editou um ato estabelecendo que as 84 barragens de rejeitos do tipo A montante existentes no país serão desativadas até 2021. É o sistema mais barato, por outro lado, é o mais perigoso. Foi do tipo A montante a barragem de Brumadinho. Nós temos que começar a pensar sobre o que o próprio nome já diz, o que vale a pena. O que vale a pena? Nós tirarmos um ouro que é levado para fora com um pagamento ínfimo de imposto e deixarmos para trás uma barragem que pode comprometer 1/4 da população do nosso país? Somente se de agora para frente nós conseguimos estabelecer no Brasil uma política muito clara, sem barragem de rejeito. Quer explorar o minério, serão muito bem-vindos, mas a deposição tem que ser a seco e os materiais, todos aqueles que forem usados como rejeito, deverão ser tratados da forma correta. É isso que o Estado tem que dizer. Vou lutar com um por um dos senadores e senadoras dessa casa para que a gente aprove uma resolução. Em 10 anos, o Brasil não poderá mais ter nenhuma barragem de rejeito mineral nem industrial. O ministro disse também que duplicou o número de fiscais de barragens de 8 para 16, mas reconheceu que está longe do ideal. Esse número, de janeiro de 2019, 8 servidores nós tínhamos para fiscalização de barragem, a vistoria de campo. Em maio, já duplicou para 16. Mas eu pergunto, qual é o número necessário? 40. Nós temos limitações em termos de concurso. Evidentemente que o governo está aberto para as necessidades emergenciais que surgirem e estamos trabalhando nesse sentido, mas um concurso público não se faz também de um dia para a noite. Uma comitiva de senadores da Comissão de Meio Ambiente vai estar em Barão de Cocais nesta sexta-feira para verificar as medidas adotadas pelo poder público em relação ao risco de rompimento da barragem de rejeitos da Vale. Facilitar a ação de divórcio para mulheres vítimas de violência e melhorar o conhecimento sobre autismo nos censos demográficos. São os objetivos de projetos aprovados na reunião de hoje da Comissão de Assuntos de Direitos Humanos. Pelo projeto, os censos demográficos passarão a incluir referências mais detalhadas sobre o autismo. O objetivo é facilitar a coleta de informações sobre a síndrome e como ela se manifesta na população. Esse é o mérito que vemos no projeto. O Estado e a sociedade passarão a dispor de conhecimentos confiáveis sobre as condições e as demandas das pessoas com autismo, distribuídas que estão por todo o território nacional. Também foi aprovado o projeto que obriga as bibliotecas públicas a comprarem livros em versão acessível a pessoas com deficiência, num percentual mínimo de 5% do total da compra.
Outra proposta aprovada atribui aos juizados de violência doméstica e familiar a competência para julgar ações de divórcio. O juiz deverá informar a vítima da possibilidade da ação, que, se aberta, terá prioridade. É uma pauta que realmente nos aflige, que me deixa na condição de, como mulher, angustiada, porque a gente tem que, de alguma forma, barrar a ação desses agressores. E o mais triste é, como eu sempre falo, geralmente ele está do nosso lado. O plenário aprovou a medida provisória que permite a participação ilimitada de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras e a volta da bagagem gratuita em voos nacionais. A medida provisória permite até 100% de capital estrangeiro nas empresas brasileiras. A limitação anterior era de até 20%. O texto aprovado também determina o fim da cobrança pelo despacho de bagagens em voos domésticos. Hoje o Brasil chora por conta de ter só 2 ou 3 operadoras, empresas, os preços aviltantes e que deixa todo mundo em pânico, sobretudo nós dos estados mais distantes, do norte e nordeste do Brasil. De acordo com o MP, as companhias vão permitir que cada passageiro despache, sem cobrança adicional, uma bagagem de até 23 quilos nas aeronaves com mais de 31 assentos, 18 quilos para aviões que possuem de 21 a 30 lugares e 10 quilos se tiver apenas 20 assentos. Quando se instituiu a cobrança por bagagens, se falou que ia cair o preço da passagem. Não caiu. E não é isso que vai impedir uma empresa estrangeira de vir para cá. O mercado brasileiro é amplo, é grande, todo mundo vai querer entrar aqui. Antes da medida, as bagagens eram cobradas de acordo com a política de cada companhia aérea. Nas linhas internacionais, a franquia de bagagem funcionará pelo sistema de peça ou peso, de acordo com as regras de cada empresa. A medida provisória deixaria de valer se não fosse aprovada. Senadores reclamaram do pouco tempo para discussão. A gente faz aqui um registro. É muito ruim que essa casa vá aos poucos se transformando numa casa carimbadora da Câmara dos Deputados. Rogo a Vossa Excelência, estabeleçamos o quanto antes uma relação com a Câmara dos Deputados de respeito ao papel do Senado. Isso só vai acontecer quando uma medida provisória destas, não será essa, senhor presidente, mas quando uma medida provisória destas for indeferida por Vossa Excelência. Eu estou nessa casa desde 2015 e eu vi nos últimos 4 anos as reclamações constantes sobre o prazo exíguo de apreciação das medidas provisórias encaminhadas pela Câmara. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a Câmara dos Deputados vai votar na próxima semana uma proposta de emenda à Constituição que delimita o prazo para análise de medidas provisórias em cada uma das casas. Os entendimentos que foram construídos na Câmara para esse acordo se dá em 80 dias de tramitação na Câmara dos Deputados e 30 dias de tramitação no Senado da República. Nós concordamos com esse entendimento, porque 30 dias será, com certeza, um prazo que nunca o Senado teve e nenhuma medida provisória que já foi votada aqui nesta casa. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da criminalização da homofobia, já com 4 votos de ministros favoráveis à ação. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou nesta quarta-feira projeto que inclui na lei de racismo a discriminação por orientação sexual ou de identidade de gênero, mas ainda não existe lei específica sobre o assunto. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça é a 11ª proposta contra a homofobia que tramita no Congresso Nacional desde 2006, mas nenhuma delas se tornou lei. A polêmica envolve 2 aspectos: o respeito à liberdade de orientação sexual e identidade de gênero. Nós queremos apenas resguardar a população LGBT da violência, da morte, do assassinato que ela tem sido vítima no nosso país. E o receio de parlamentares e religiosos de terem a liberdade de expressão, a opinião e a fé criminalizados. O que eles querem é criminalizar as pessoas que não aplaudem. Certamente essa proposta terá em mim um contrário e um que fará enfrentamento para que isso não passe. Viva Jesus!
Sem previsão legal, a questão foi judicializada. O Supremo Tribunal Federal já realizou 4 sessões para julgar 2 ações que pedem a criminalização da homofobia. Por enquanto, 4 dos 11 ministros já votaram. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes acompanharam os votos dos relatores Celso de Mello e Edson Fachin para enquadrar atos de homofobia como crime de racismo, até que o Congresso Nacional aprove uma lei específica. Já sei, inclusive, que há movimentos na Câmara com esse objetivo, para que transformar em lei aquilo que o Supremo vai decidir. Claro, não ficando igual à lei do preconceito racial, vai ser específico, mas na mesma linha, criminalizar a homofobia. O que a gente gostaria é que não houvesse lei, que não precisasse ter leis, que existisse uma educação, um respeito da sociedade. Mas tem muitas pessoas LGBT que estão sendo mortas por ser gay, por ser lésbica, por ser pessoa trans. Então são crimes específicos e de ódio. Então tem que ter leis sim, né? Leis severas que funcionem para que a gente consiga frear essa violência. Reunir as melhores ideias orçamentárias e de gestão para acrescentar na proposta de emenda constitucional 65 de 2019, que está em tramitação no Senado e quer tornar o Fundeb permanente. Esse foi o objetivo da segunda audiência pública da Comissão de Educação para discutir a renovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Reitero a disponibilidade do FNDE para auxiliar a todos os estudos que forem necessários, fazer a medida de todas as propostas, trabalhar com projeções e simulações de cenários, na perspectiva de que possamos juntos construir um melhor modelo, não apenas sob o aspecto constitucional e legal, mas, sobretudo, no que se refere a uma política pública eficaz que venha assegurar um financiamento aprimorado da educação básica pública por meio do novo Fundeb. O capítulo do Fundeb que dialogue com o futuro de país que a gente quer. E, mais especificamente, o Fundeb, como uma política redistributiva, a função principal tem que ser a aprendizagem de todos os alunos no país, fazer com que eles estejam na escola aprendendo, com redução das desigualdades. Toda a preocupação do valor aluno ano total, toda a discussão que está sendo feita, ela pode ser resolvida. E esse é o trabalho que nós estamos fazendo, senador, ela pode ser resolvida na lei de regulamentação do Fundeb. Se você tiver um fator de ponderação que considere uma melhor distribuição dos recursos para os municípios que são ricos, beneficiando municípios com baixo orçamento, você pode resolver o problema. E a medida provisória que autoriza a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras é o tema da entrevista de hoje. O senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado, conversou com a jornalista Renata de Paula sobre a aprovação da MP pelo Senado. Senador, qual é a importância de permitir que empresas aéreas tenham 100% de capital estrangeiro hoje no Brasil? A importância é porque o Brasil tem o 4º maior mercado de aviação do mundo. Portanto, não é pouco abrir a oportunidade para o capital estrangeiro. Sou daqueles que defendem que deveria e deve haver uma contrapartida. E que essa contrapartida seja para ter investimentos em aviação regional. No meu estado, no nosso estado, porque você é minha conterrânea, um voo entre Manaus e Erunepé, que representam 1.300 quilômetros em linha reta, custa mais de R$3.000. É mais caro ir a Erunepé do que ir a Miami. Isso é injusto, além de ser a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte para o tratamento fora do domicílio, já que não existe outro mecanismo de comunicação entre o interior da Amazônia e os grandes centros. Não temos estradas, os rios demoram muito, são dias, não são horas. Portanto, esta MP, ela não é só importante para a capitalização das companhias aéreas ou para o aumento da concorrência. É também importante para que nós possamos viabilizar a aviação regional e melhorar os investimentos nos aeródromos no interior do Brasil. E foi isso que nós construímos hoje num acordo com o governo. Aprovamos a medida provisória diante do compromisso do governo de decretar um decreto
aonde os 5% do capital estrangeiro investido seja destinado ao fortalecimento da aviação regional. Seria 5% dos voos? Dos voos, 5% dos voos, aonde houver participação do capital estrangeiro acima de 20%. E hoje, à tarde, a ANAC aprovou a primeira concessão para uma empresa estrangeira, antes mesmo de nós termos aprovado a MP aqui. Veja, a atratividade do mercado nacional é tão grande que mesmo antes de ter a segurança jurídica absoluta da aprovação da medida provisória para ir à sanção do senhor presidente, uma empresa, a Air Europa, já aprovou uma concessão na ANAC para voar no Brasil, o que mostra a atratividade. Senador, o relatório acordado na comissão da medida provisória previu os 5% de voos regionais. E isso foi derrubado no plenário da Câmara. Perfeito. Né? Então, assim... Isso foi uma articulação no plenário da Câmara daqueles que talvez não compreendam a importância da aviação regional. Tenho certeza que os senadores e deputados do Norte e Nordeste compreendem muito bem o que significa investir na aviação regional, melhorar o preço da passagem aérea na aviação regional. E, por isso, a necessidade do compromisso do governo em elaborar esse decreto. E mais, nessa medida provisória, nós também acabamos com a cobrança de bagagens sem franquia. A partir de agora, volta a valer com a sanção do senhor presidente. Eu espero que ele não vete esse artigo. Foi a única alteração relevante na medida provisória, né? O fim da cobrança de bagagem. O fim da cobrança... O projeto original não contemplava o fim da bagagem. Não contemplava. E esta foi uma inclusão pelo relator Roberto Rocha, fruto do entendimento no Colégio de Líderes do Senado. Aliás, eu preciso aqui fazer justiça. O senador Roberto Rocha fez um trabalho junto com os líderes do Senado muito importante para que nós pudéssemos ter avanço nessa MP, seja acabando com a cobrança das bagagens, seja valorizando e priorizando a aviação regional. Que, em última análise, o compromisso do governo em estabelecer este decreto vai apoiar finalmente a aviação regional, além dos investimentos nos aeródromos. No meu próprio estado, muitos aeródromos, muitos aeroportos do interior estão precisando de investimentos. E nós estamos construindo com o Ministério da Infraestrutura algumas dessas prioridades. Eu posso citar algumas aqui. O município de Itacoatiara, por exemplo, poderá ser o grande aeroporto alternativo ao aeroporto de Manaus. Porque ele é muito próximo. Ele é próximo, né? São 400 quilômetros em linha reta. Menos do que isso, perdão, são 300 quilômetros em linha reta. E hoje esse aeroporto está interditado. Ou seja, é uma cidade polo, uma cidade que é o principal porto de escoamento de soja na região norte, o Porto da Hermasa, e sem o aeroporto nós não temos como fazer uma integração comercial e, ao mesmo tempo, uma integração com todo o polo do Médio Amazonas. Esse é um avanço que eu espero ter conseguido junto ao Ministério da Integração. Igualmente em Nova Olinda do Norte, que é uma cidade que fica na foz do Rio Madeira, que também não tem aeroporto nem condições de aeródromo adequado. Labre é outra situação, Carauari outra, enfim, nós temos vários municípios no interior do estado e há uma construção com o governo de haver investimentos, porque no fundo da aviação civil nós temos mais de 9 bilhões nesse momento. Portanto, recurso há. O que nós precisamos é estabelecer uma prioridade correta para os aeródromos ou aeroportos, como queiram chamar, do interior do Brasil, que precisam de condições para poder ter aviação regional. Senadora, a Avianca não foi a única empresa aérea que faliu esse ano. Já foram 10, né, junto com ela, no mundo inteiro. Né? O senhor acredita que existe uma crise no setor ou... Não, que o Brasil tem condições de atrair as empresas. Tanto é que, como eu lhe disse, mesmo antes de aprovar a medida provisória, a Air Europa já estava aprovando uma concessão no Brasil. E a Avianca, é estranho o caso da Avianca, porque a Avianca entrou em recuperação judicial no Brasil, mas na Colômbia não entrou. É estranho isso, não é? Então, o que eu quero dizer é que essa situação da Avianca é uma questão que o setor
da Aviação Civil do governo federal deveria analisar, mas eu não creio que o problema hoje seja um problema no mercado mundial, até porque o volume de passageiros aumentou, né? O preço médio no Brasil, para você ter uma ideia, entre 2017 e 2018, segundo a fonte do IBGE, cresceu 120%. O preço médio das passagens? De passagem aérea. Então, a média de passagem aérea em 2017 era de R$ 505. Em 2018, mais de R$ 1.200. Portanto, o preço aumentou, o volume de passageiro aumentou, e o que está acontecendo com as companhias aéreas? Até cobrar por bagagem estavam cobrando. E como foi a negociação? Daqui a pouco iam cobrar até pelo ar que a gente respira dentro do avião. A negociação para acabar com a cobrança da bagagem? Bem, na realidade, não foi bem uma negociação. Houve um consenso? Houve um consenso entre os líderes. O senador Roberto Rocha corajosamente encampou. Isso foi aprovado na comissão mista, não é? Porque é um apelo popular muito grande. Hoje, 9 em cada 10 passageiros reclama não só da cobrança, mas da forma como é tratado com a questão da bagagem. Portanto, eu acho que foi uma importante medida que a MP vai resolver. E em relação à tripulação, senador, também houve uma questão aí que foi incluída no relatório e derrubada no... E foi excluída na Câmara, mas na realidade no Código de Aviação já tem essa proteção aos aeronautas, né? De que 2/3 dos aeronautas em companhia nacional ou estrangeira voando no Brasil precisa ser de brasileiros. Portanto, essa proteção já existe no Código de Aviação. E por que eles fazem questão de que seja inserido também na medida provisória? Não é? Quando a gente vê que estão querendo abrir ao capital estrangeiro, etc., é natural que os representantes de classe busquem proteger o mercado de trabalho. Mas, na realidade, eles já estão protegidos pelo Código de Aviação. Senador, o sonho de todo mundo que viaja é conseguir ter empresas que sejam de real baixo custo, né? O senhor acredita que o Brasil consegue atrair essas empresas? Não só de real Qual o melhor cenário que o senhor vê a partir da aprovação dessa medida provisória? O que eu acredito que todos queremos decolar e chegar no destino, né? E o melhor baixo custo é o custo-benefício entre uma companhia com boa manutenção, bons equipamentos e uma boa tarifa. E nós esperamos efetivamente de que o Brasil possa atrair esses investimentos e que nós possamos estender a malha aeroviária para os interiores do Brasil. O Brasil é um país de dimensão continental que tem, portanto, na aviação uma solução importante na mobilidade econômica, comercial, cultural e na integração da mesma forma, econômica, social e cultural. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.